das coisas que mais valorizo na vida é viajar. Gosto muito de conhecer lugares e pessoas. É o que eu chamo de conhecer a geografia física e a geografia humana. Cada lugar guarda significados únicos. Pessoas sábias, pratos maravilhosos, culturas particulares, hábitos novos. E cada nova experiência se converte em poesia para mim. A poesia é tudo aquilo que chega depois que tocamos a novidade da vida. Pode ser um texto, um pôr do sol, uma caminhada, uma fragrância, um sorriso, um aceno, um sabor. Tudo isso se converte em sensações, sentimentos que passam a nos habitar e a nos constituir. Essa é a poesia de todos nós que gostamos de viajar. Descobrir, desvelar, conhecer, reconhecer-se, desaprender, ver. Esses são os verbos que me fazem amar o hábito de ler e a oportunidade de viajar. E quando consigo conjugar essas duas coisas, eis o meu tesouro. Por isso trago um livro. Por isso, essa malinha representando essas duas maravilhas conjugadas, leitura e viagem, e que pode e deve até ganhar um sentido metafórico. A leitura é mesmo uma viagem, ficcional ou de fato. Cada nova descoberta é um texto a ser lido. Para ler e para viajar, uso a técnica mais antiga que nos habita: olhos de criança. Olhos para a novidade, para o entusiasmo, para aprender, para compartilhar. Vivemos em um mundo povoado de texto. Cada um de nós traz sua mensagem. Cada um de nós é importante. Somos textos únicos, escritos e reescritos cotidianamente. É essa, para mim, uma das maravilhas do mundo. Quando leio, busco construir aqueles lugares fictícios ou reais em meu imaginário. Povoo com as personagens, viajo no tempo, se o enredo se passa no passado ou no futuro, e termino a obra com um concreto desejo de conhecer aquela rua, aquele bairro, aquela cidade ou aquele país onde se passa a história. É como se assim fosse eu embebida daquela atmosfera e trouxesse mais para juntinho de mim as personagens e o narrador. Quando dobro a esquina costumeira do personagem, ou sinto o frio ou o calor daquele dia na narrativa, quando piso o chão que cedeu seu espaço à ficção, quando vejo a casa tantas vezes descrita na obra, sinto-me no aqui e agora, sinto-me viva. Cada autor é uma lente que nos aponta a sua perspectiva, o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua vivência. E ao nos aproximarmos em visita desses lugares narrados, parece que nos aproximamos desse contador. Parece que tomamos assento aos seus pés para ouvirmos, em torno à fogueira, a história que já vai começar. Por isso eu leio e por isso eu viajo. Oi pessoal, tudo bem? Depois de toda essa narração realizada de minha parte sobre essa paixão por viajar, com esse olhar atento a lugares poéticos, essa leitura que busca desfrutar do mundo ali narrado e dali partir para uma empreitada e conhecer de fato aquele local, acho que já deu para entender um pouquinho o propósito desse canal. Eu toco sempre nesse assunto porque na verdade, foi ele que me despertou para essa pluralidade do texto literário. Viajar a partir de conhecer lugares que constituem
constituem um enredo de uma obra literária. Isso surgiu com a minha dissertação de mestrado. Eu já conversei aqui algumas vezes com vocês, até em posts no Instagram, às vezes eu coloco um pouquinho sobre isso, sobre essa minha empreitada pelo universo literário. Mas foi lá no mestrado que eu senti a real necessidade de sentir o texto literário. Por isso, eu fui para o sertão nordestino, do sertão nordestino eu fui para a Espanha andaluza e da Espanha andaluza eu fui para o Oriente Médio. Vocês não fazem ideia de como isso se incorporou positivamente na minha leitura. Como estar em loco ampliou os meus horizontes literários, a minha compreensão para tudo aquilo que apontava o poeta. Daí eu pensei, já amo viajar, já amo ler. Por que não aliar essas duas forças maravilhosas? Por que não explorar os lugares citados pelos autores, ou, por exemplo, onde viveram os personagens, ou mesmo onde viveram ou passaram por lá os autores? Por isso, aliar literatura com vlogs poéticos me pareceu muito interessante. Mais do que apenas pontos turísticos, o canal, quando a pandemia permitir, claro, vai continuar trazendo esses passeios por pontos mais que turísticos, mas por pontos culturais, poéticos, literários, artísticos. E para contribuir com esse sonho, essa gana de ler e daí viajar, e aí essa viagem pode ter esse sentido metafórico, viajar a partir da leitura ou viajar na leitura, eu trago 5 livros para aqueles, por exemplo, que amam viajar, mas que não são muito chegados à leitura, ou mesmo que tenham aquela preguicinha para ler. Eu tenho certeza que com essas dicas vocês vão se motivar. O livro que vai abrir tudo isso com chave de ouro, e claro, não vai fechar, até porque o objetivo aqui é nós abrirmos portas, escancararmos as portas da leitura e não fecharmos. Esse livro de abertura e que não está contemplado na lista dos 5, para mim é uma fonte de inspiração. É o nosso querido A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Jules Verne. Esse é um clássico da literatura mundial. Eu até estou querendo reler essa obra. Essa edição aqui que eu tenho é uma edição bilíngue. Ela está em francês e português. Ela é daquela coleção maravilhosa, daquele clube maravilhoso que eu assino, que é o Clube de Literatura Clássica. Eu já fiz até um vídeo aqui, vou deixar aqui para vocês assistirem, quem ainda não viu, em que eu falo sobre essas caixinhas, sobre esses clubes de leitura. E o objetivo aqui não é fazer a resenha do livro, é apenas apresentá-los a vocês. Esse é um romance de aventura publicado em 1873 e essa viagem começa com uma aposta de dar a volta ao mundo em 80 dias. E aí, com isso, o enredo, a narrativa se desenvolve, passa por vários lugares do mundo. E aí o personagem ele vai vivenciar a cultura, ele vai experimentar essa cultura por onde ele passa, como por exemplo Paris, Suez, Singapura, São Francisco, Londres, Hong Kong, enfim. É uma obra que eu super indico para vocês, para quem quiser mergulhar e viver aventuras com esse enredo. Agora nós vamos aos 5 livros que eu falei aqui para vocês. Eu vou compartilhar, mas eles não estão ranqueados, tá? Eu não coloquei em ordem de preferência, não. Eu vou só fazer uma listinha para ficar mais organizadinho para vocês. Livro número 1, Trem Noturno para Lisboa, de Pascal Mercier. Esse livro aqui eu até já apresentei naquele quadro Meditações Poéticas. É um livro muito gostoso de ler. Basicamente, é a história de um professor em Berna que, no meio de uma aula, ele abandona tudo e pega um trem para Lisboa. Esse personagem me inspira. Quem sabe um dia eu não dou a louca e largo tudo na sala de aula e saio pelo mundo afora. Quem me dera, só que não, né? E o mais legal dessa obra é que ele leva na bagagem um livro. Esse professor ele leva na bagagem um livro de um médico português, de um escritor que é médico português chamado Amadeu de Prado. E tudo ficção, tá, gente? Eu procurei esse Amadeu de Prado, quem é esse autor, mas ele simplesmente não existe. Ele é ficção, ele foi criado pelo autor Pascal Mercier. E aí é muito interessante isso, porque são reflexões belíssimas que ele traz, e é interessante porque é um texto dentro de outro texto. Enquanto a gente vai viajando com o personagem principal, a gente vai viajando também por meio desses textos do Amadeu de Prado. Por isso a gente vai junto com ele a lugares e a gente vai conhecendo também pessoas, personagens no caso, que foram marcados de certa forma pela escrita do Amadeu de Prado. E aí tudo se conjuga. É muito interessante e esse trem,
esse trajeto, ele vai sugerindo uma viagem exterior e uma viagem interior também. E a gente tem a oportunidade de vivenciar tudo isso. Livro número 2. O livro número 2 é um livro um pouco mais simples, porém muito interessante também, que eu encontrei por acaso numa espécie de feirinha de livro que tem na saída da estação do metrô da Carioca aqui no Rio. E como eu gosto do tema, como eu gosto de ler, como eu gosto de viajar, então para mim foi oportuno. Eu acabei comprando e ele se chama Longe, Memórias de um Líbano Recente, da autora Ana Cristina Leonardos, que é essa obra aqui. Ele é interessante porque ele tem capítulos bem particulares com nomes de lugares do próprio Líbano, e ele é legal também porque, pelo menos para mim, foi significativo porque o primeiro capítulo chama-se Lárnaca, e Lárnaca fica no Chipre. E aí, como eu morei em Beirute, muitos de vocês sabem, né, que eu já compartilhei aqui, quem não sabe, tem vídeo falando sobre isso, eu viajava muito para Lárnaca, né? Eu viajava muito para o Chipre. Então eu fiquei muito surpresa, né? Fiquei muito lisonjeada até com esse primeiro capítulo chamado Lárnaca. E nesse livro ela faz um passeio leve, mas ao mesmo tempo que é um passeio leve, é um passeio observador pelos lugares, por um Líbano que se quer Líbano, mesmo, claro, com a extensa guerra civil que o país sofreu, mas é interessante porque essa narrativa ela tem um tom sempre de ressurgimento, de que é um país que ressurge, é um país que renasce, enfim, é um livro muito bonito e é um convite ao passeio. Livro número 3. O livro número 3 é o livro chamado Viajando o Sertão, de Luiz da Câmara Cascudo. Bom, gente, o que falar do nosso grande Câmara Cascudo, né? Esse livro ele nos leva a conhecer a vida sertaneja e realça a cultura do povo sertanejo. E então a gente conhece, por exemplo, a família, a gente conhece o modo de falar, a gente conhece a música, as cantorias, a economia também. Também fala do cangaço e a gente se sente, de certa forma, dentro dessa viagem. Olha como ele começa, né? O primeiro parágrafo da obra. O primeiro capítulo chama-se Entrada e já começa assim: Viajamos da madrugada de 16 à manhã de 29 de maio, 1.307 quilômetros, 837 de automóvel, 40 de auto de linha, 38 de trem, 30 de canoa, 2 de rebocador e 360 de hidroavião. Esse cômputo é a expressão oficial e sisuda, mas não corresponde inteiramente à verdade. Andamos a pé, de cadeirinha, de macaquinho, dentro d'água, na lama, nos maçapés, pulando cercas, saltando de pau em pau, os roçados que a enchente circundara, correndo nos panascos, empurrando alto, trabalhando de pá, carregando maletas, levando os companheiros no ombro, livrando os chique-chiques, galopando a cavalo, apostando velocidade nas retas areentas, enquanto o Ford empacara atolado. Devemos somar as variantes, as perdidas, as trilhas feitas na hora, a braço, para que o Ford subisse trepidando as barreiras caídas, esmagando o barro das arrieiras escorregadiças, descendo brusco os barrancos inseguros e oscilantes. Quer dizer, já no primeiro capítulo, no primeiro momento de contato com o texto, a gente já sente esse galopar, né? Essa viagem realmente dura, essa viagem difícil, penosa, mas uma viagem extremamente rica. Então, pessoal, bora pro sertão com Câmara Cascudo. Bora para esse interior brasileiro com suas peculiaridades contraditórias e com a sua riqueza cultural. Livro número 4. Um Estranho em Goa, do angolano José Eduardo Agualusa. Gente, essa obra é muito interessante. Há uma mescla, na verdade, de ficção com realidade. Então a gente conhece Goa, que é um estado indiano, e se surpreende porque Goa teve colonização portuguesa. Então é muito interessante a gente, enquanto brasileiro, caminhar com o narrador pelo lugar e encontrar na Índia um pouco de Portugal e acabar se encontrando também por meio da língua ou mesmo da arquitetura. E a narração ela é muito bem feita. É uma literatura de viagem com muita coisa peculiar, como a lenda, por exemplo, do coração de São Francisco Xavier. E é muito legal também esse texto porque o Agualusa ele tempera a narração com citações literárias e citações musicais. O texto ele fica encorpado, mas sem deixar de ser leve. Então é uma literatura
que gera uma viagem encantadora. Livro número 5. A nossa última dica é uma obra que eu também trouxe no quadro Meditações Poéticas, que é a obra Nas Noites Árabes, uma caravana de histórias, de Tahir Shah, que é essa obra aqui. Esse livro ele é um passeio digno e belíssimo pelo Marrocos. É uma narrativa encantadora, surpreendente. A gente caminha por Fez, caminha por Marrakech, pelo Saara. Essa obra traz cultura, traz muita sabedoria local e um enredo muito envolvente. Francamente, eu não conseguia parar de ler. Eu me transportei totalmente para a obra, para dentro dessa obra, a tal ponto que quando eu fechava o livro, porque eu li essa obra dentro do metrô, então quando eu chegava no meu destino, né, que eu tinha que fechar o livro, eu precisava me situar, de tanto que eu me envolvi realmente com a viagem. É um baú de ensinamentos, de experiências, é uma obra muito rica. E agora eu trouxe um bônus. Esse bônus, infelizmente, eu pesquisei, olhei vários sites, olhei vários lugares, mas eu não encontrei essa obra à venda. Mesmo assim, eu vou compartilhar essa obra com vocês porque eu amei essa leitura. Foi daquelas que a gente lê e num fôlego. De repente a gente consegue concluir a obra toda. E a gente acaba se projetando na narrativa, acaba vivendo, acaba querendo conhecer, querendo experimentar tudo isso que está aqui. Enfim, eu vou deixar essa dica aqui porque de repente vocês encontram essa obra por um acaso, num sebo, ou de repente a disponibilidade de venda volte, né? Não sei. Só tem um detalhe, eu comprei essa obra na Espanha, então ela está em espanhol. Mas assim, eu digo para vocês que vale muito a pena a leitura. Não somente pelo enredo, né, de literário, pelo rico enredo literário, pela questão da viagem em si, que é uma narrativa muito bem feita, mas pelo tema também, que é um tema que, além dele aliar a questão da literatura com a viagem, o autor ele conseguiu trazer, na verdade, uma luz para o assunto, uma luz para o tema, e isso é muito bacana. Eu super indico essa obra aqui, Vagabundeando en el eje del mal, que seria mais ou menos Vagabundeando no eixo do mal, de Juan Pablo Villarino, que é um argentino. Então, Vagabundeando no eixo do mal, uma viagem de carona pelo Irã, Iraque e Afeganistão. Essa viagem ela surge do desejo do autor em visitar esses lugares que o George Bush, em 2002, se eu não me engano, num discurso, ele chamou esses países de eixo do mal. Então, ele quis nessa viagem mostrar, né, e ele consegue esse sucesso, né, mostrar pra gente enquanto leitor que existe o humano lá, existem pessoas boas, sabe? E que vivem nessas regiões que são, infelizmente, demonizadas pela concepção ocidental. Então é um livro muito interessante nesse sentido também, porque ele desconstrói muitos desses estereótipos e ele embarca em aventuras muito interessantes pelos lugares. E aí, por meio dessa viagem, a gente conhece um pouquinho da política, a gente conhece um pouquinho da cultura, então é super bacana. Frisando que é uma das regiões menos procuradas turisticamente no planeta. Por isso é uma oportunidade fantástica para quem não faz nem ideia de como são esses países, né? E como é que se vive, quem são essas pessoas. Será que todo mundo lá é aquela velha questão do terrorismo e tal? Então é muito interessante, porque ele traz muitos dados culturais e ele desconstrói efetivamente muitas imagens ou estereótipos que os ocidentais trazem. Bom, pessoal, com essas dicas aqui eu encerro o meu vídeo. Eu acho que foi um vídeo bastante leve. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que tenham despertado, assim, para esse interesse, para essa vontade de ler, para essa vontade de explorar o mundo, né? O mundo via leitura ou o mundo a partir da leitura, que eu gosto muito disso, desses dois vieses, né? Eu acho que a leitura é isso, né? A leitura viabiliza isso. E aí eu queria saber de vocês se vocês gostaram do vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários alguma dica também de livro que tenha despertado em vocês o interesse por viajar, ou mesmo que seja um livro de viagem, porque eu tenho alguns outros aqui, mas eu destaquei só esses pra gente conversar hoje. Então, gente, eu fico por aqui. Um grande beijo, até a próxima viagem, ou melhor, até o próximo livro, ou melhor, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!